Então, 8, 10, quem pegou engarrafamento para chegar, já chegou, imagino, certo? Então, a gente vai dar início à primeira preparatória para o 10º Enapol. Então, o título do Enapol desse ano, que vai acontecer em outubro, é O Novo no Amor, Modalidades Contemporâneas dos Laços. Então, a proposta hoje é começar a esquentar a discussão, né, a partir da apresentação do trabalho de Jordan Gurgel, que vai apresentar a proposta do Enapol, e de comentários de Rogério. Eu vou estar na coordenação. Então, minha sugestão é que, depois dos comentários, a gente já pudesse levar a discussão mais ampliada, e para isso temos dois meios. Um é levantar a mão. Nessa parte de baixo do Zoom tem a parte de reação, que dá para colocar a mão para cima e a gente pode abrir o microfone e começar a trocar. E a outra é pelo chat também, que eu vou ficar atenta, certo? Então, seria isso. Vou passar a palavra, então, para Jordan e a gente continua, então. Jordan, sua vez. Então, boa noite a todos. É com prazer que damos início a essa atividade, já sob a nova diretoria da Seção Bahia, com a diretora Marcela Antelo, com Luiz Felipe, com Pablo Salsi e também comigo. E esta atividade que é em associação com o Instituto de Psicanálise da Bahia, que também está, este ano, já está sob nova diretoria, com Rogério Barros e Luísa Sarno. Então, essa atividade é uma atividade conjunta que tem como finalidade prepararmos-nos para o nosso 10º Enapol. O Enapol que é organizado, é promovido pela FAPOL, que é a Federação Americana de Psicanálise da Orientação Lacaniana, cuja presidente é a nossa colega... Ficou mudo, Jordan. Está sem áudio. Continua mudo. Está sem áudio. Hã? Desmute, você que é anfitriã. Espera aí, deixa eu localizar ele aqui. Pronto. Eu não sei como aconteceu isso. Sim, então eu estava dizendo que a FAPOL, a presidente é Viviana Berger e o vice-presidente é Ricardo Celdes, da EOL, e eu sou o secretário pela EBP. Então, a FAPOL, que é essa federação que reúne essas 3 escolas americanas, formando um núcleo de trabalho que envolve 12 países e 38 cidades, e tem como propósito maior representar as escolas perante autoridades políticas e administrativas de distintos países, onde seus membros residem e exercem a prática da psicanálise. Tem também um propósito, claro, né, de difundir e defender a psicanálise nas diversas situações sociais da América Latina durante esse século, né, o século XXI. O Enapol é um dos dispositivos que a FAPOL tem, e este ano nós vamos já realizar o 10º Enapol, que será nos dias 9 e 10 de outubro desse ano, que terá como sede Santiago do Chile, mas que será transmitido online para a América, né, e para a AMP, para o mundo. Eu estou com alguma variação aqui? Não, né? Acho que está indo. Está ótimo. Tá bom. Então, eu vou fazer uma apresentação em 2 momentos distintos. O primeiro momento é a apresentação do 10º Enapol. E no segundo momento, eu vou contar uma história muito conhecida, e a partir dessa história vou fazer algumas reflexões em relação ao nosso tema, que é o tema do amor. Então, depois do ódio, cólera e indignação, que foi o tema do último Enapol, agora é o momento do amor.
Entre outras funções, podemos dizer que o amor é o que une todos os psicanalistas. O amor de transferência está desde o início de uma análise e no final da experiência há algo de novo no amor. Um curasse do amor, análise, um curasse do amor, que neste caso se trata do amor como repetição. Mas podemos também pensar uma outra possibilidade em Lacan. É o final de análise em que há uma transformação da transferência, não o seu desaparecimento. É um final da análise na qual a descoberta do outro barrado, a descoberta de que não há outro, de que não há um outro do outro, dá lugar, pelo contrário, a uma invenção que é própria a cada um. Por falar em invenção, eu indago se a psicanálise inventou um novo amor. Para Freud, o amor de transferência era idêntico a qualquer outro, mas também é deslocamento do amor filial para a pessoa do analista. É também deslocamento como modo de gozo do sujeito. O que Freud realmente inventou foi um novo tipo de outro, ao qual dirigiu o amor. Um novo outro, que fornece novas respostas ao amor e talvez respostas mais adequadas do que aquelas que se encontram na vida cotidiana. Inclusive, é um amor diferente daquele que o paciente dirige para a figura do médico, por exemplo. Como também para a figura dos sacerdotes, para outras figuras. Se trata da instalação de um novo amor a partir do discurso analítico. São várias as possibilidades que temos de abordar o amor na psicanálise e nas articulações com outros saberes. E estas articulações são tributárias dos objetivos do ENAPOL. É um encontro de psicanalistas, profissionais transferidos com a psicanálise, estudantes, etc. Um encontro que explora também a relação com o outro social. Há o interesse na articulação com outros saberes. Os 3 argumentos postos pela Comissão Científica do 10º ENAPOL, que é composta por Gabriel Hack, da EOL, por Alessandro Reinoso, da EOL, e por Ramandil, da EBP, nos põem a trabalho. Eu destaco algumas passagens desses argumentos que foram divulgados em 3 etapas distintas, cada uma delas feita por um desses colegas. Então, esse primeiro destaque que eu faço é para o argumento feito por Gabriel Hack, da EOL. Nada melhor que o amor para perguntar sobre o novo e poder articulá-lo de modos diferentes. Desde o início com a transferência, o amor que permita ressoar o significante, amor que não deve ser correspondido, nem tampouco suprimido, e até mesmo com o discurso capitalista, que deixa de lado tudo que se refere ao amor. E aqui uma importante questão nos desafia. O que dizer do amor no tempo do pode-se tudo, no tempo da queda do nome do Pai? Seguimos com as contribuições de Alessandro Reinoso. O amor e a relação com a repetição, que tanto pode paralisar quanto engendrar o novo. Aqui se enlaça a clínica com o social, com a política, com as artes e abre muitos caminhos e questionamentos. O amor mediação, o amor remédio, suplência, o amor louco, o amor e as novas configurações familiares. E, finalmente, nessa abordagem, há o destaque para o que Ramandil trouxe como contribuição ao tema.
E por que não indagar sobre o amor na mudança do discurso? O amor como signo da passagem de um discurso a outro. Também a relação entre amor, desejo e gozo. O amor do falacer, a partir da inexistência da relação sexual. E a paixão pelo novo, que é um tema que Jacques Millet desenvolve no seu curso Esforço de Poesia. E por que não as demandas de amor e as paixões do ser? E o amor como dar o que não se tem. Enfim, o amor nos abre várias portas de trabalho para pesquisar e produzir o ouro do Enapol, que é justamente o trabalho de cada um de nós. E para sermos fiéis ao nosso título, a partir da constatação que o amor está no início da experiência analítica e no final temos algo novo do amor, o que Lacan dizia ser um amor mais real, sem limites, porque está fora dos limites do nome do Pai, podemos indagar o que acontece neste percurso analítico. É o amor no início e no final de uma análise. É tomar o sintoma levando a marca de um amor passado que pode ser o despertar para um novo amor. Aí está a chave do que na experiência analítica mais nos interessa quando se trata do amor. Então, é nessa direção que caminhamos. Até setembro, vamos ter atividades via a plataforma Zoom, preparadas pela comissão organizadora do 10º Enapol. Nós já tivemos uma dessas atividades preparatórias, que foi no dia 13 de dezembro do ano passado, quando foram apresentados os argumentos do nosso encontro. E, proximamente, no dia 17 de abril, às 17 horas, também via Zoom, vamos ter a segunda conversação, que será com o tema Revalorização do Amor. E vamos contar com os colegas das 3 escolas. Comigo do Rego Barros, Graciela Brodsky e Ronald Portijo. Por aqui, no âmbito da Seção Bahia e do Instituto de Psicanálise da Bahia, nós vamos contar com 7 preparatórias. Hoje é a primeira. No estilo conversação, sob a promoção, sob a égide da EBP Bahia e do Instituto de Psicanálise da Bahia, que vão acontecer sempre na última quarta-feira de cada mês, neste horário, até setembro. Essas atividades serão coordenadas por 3 cartéis, que tem como mais um, além de mim, Marcelo Antelo e Pablo Salsi. E também por outros colegas que estão envolvidos nesse trabalho articulado ao 10º Enapol. Então, o trabalho de cartéis deve ser estimulado e é um mecanismo muito importante na preparação dos trabalhos individuais para as mesas simultâneas. Outras formas de trabalho também foram pensadas, principalmente para a preparação das conversações clínicas, a formação de grupos de trabalho. Serão 10 grupos, cada um com um tema e cada um com 2 coordenadores em cada escola. Então, cada tema vão ter 2 coordenadores de cada escola trabalhando nas suas respectivas escolas, coordenando um grupo com 15 colegas de cada escola. O trabalho, portanto, envolve uma série de colegas, e aqui na Bahia nós temos Mônica Age, com a rubrica, que vai trabalhar a rubrica Amor e Sexo na Adolescência, que conta também com Daniela Araújo, com Ethel Paul, né? Luiz Felipe Monteiro e Márcia Ledo. Essas são colegas que vão trabalhar aqui com Mônica, e vão ter colegas de outros estados, de outras seções também, que vão estar articuladas nesse grupo.
Pablo Salsi vai trabalhar o tema circulações do amor nas eleições sexuais binárias e não binárias. Vai contar também com a participação aqui dos colegas da Bahia, com Camila Abreu, com Liliana Salles, com Guacira Cavalcante, com Júlia Jones e com o Wilker França. E Sônia Vicente vai de Amores Secretos, Fantasias e Sintomas, com Analícia Calmon e Marcelo Magnelli. Temos também mais colegas aqui da Bahia que integram outros grupos de trabalho coordenados por colegas de outras seções. Júlia Solano, por exemplo, está na rubrica Vigência do Amor nas Configurações Familiares Atuais. Alice Mucumba, Liliana Salles, Ivone Maia estão em Loucuras do Amor, Estragos, Arrebatos, Paixões Desbordadas, Ciúmes e Infidelidade. E seguramente pode ter outros colegas aqui da Bahia que estão envolvidos em outros grupos que eu não tive ainda acesso à informação de todos que compõem esse grupo. Então, cada grupo de trabalho, como eu já falei, será composto por 15 pessoas que vão elaborar um texto que será apresentado nas conversações clínicas que vão acontecer no domingo, 10 de outubro. Assim é que nós, por aqui e acolá, estamos em ritmo de amor. E no âmbito da FAPOL e do ENAPOL, até outubro, nós só vamos falar disso. E esperamos todos vocês esse trabalho preparatório para o nosso ENAPOL. Então, essa era a primeira parte, a parte de apresentação propriamente dita do nosso ENAPOL. E a segunda parte, que eu intitulei No Início Era o Amor, onde vamos fazer algumas reflexões sobre esse tema. A transferência é um conceito que todos os psicanalistas aceitam e usam. Há uma unanimidade na clínica. É o amor que permite a instalação da transferência que está no começo e no final da experiência analítica, como nós já vimos. Este é um fato clínico e histórico. Mas é da história que eu quero começar a falar. A humanidade não pode viver sem histórias. Em psicanálise, inventar, como disse Lacan, não significa apagar o anterior. Por isso, não podemos apagar a mais famosa história da humanidade. Se nos referimos às religiões monoteístas. Essa história que foi e é uma narrativa do começo do Gênesis, a história da criação humana. A história de Adão e Eva é o conto mais extraordinário já criado. Deus criou Adão e Eva e os pôs nus no jardim das delícias e lhes disse que podiam comer o fruto de todas as árvores, menos o da árvore da consciência do bem e do mal. Essa história que todos nós conhecemos. A violação desta proibição seria punida com a morte. Aparece então a serpente, que diz a Eva que desobedecer abriria os olhos deles, Adão e Eva, claro, e os tornariam deuses, conhecedores do bem e do mal. Eva come um fruto e o oferece a Adão, que aceita e também come. De repente se dão conta de que estão nus e cobrem seu sexo. Aí surge o aparecimento da vergonha. Ao se confessarem, Deus pune Eva com a dor do parto e o desejo pelos homens que a dominaria. Adão teria que se sustentar com árduo trabalho até voltar ao pó da terra. Para impedir que eles comessem da árvore da vida e vivessem eternamente, Deus os expulsa do jardim e coloca anjos guardiões
para evitar o seu retorno. Nós podemos, a partir dessa história, fazer muitas perguntas. Por que uma história relatada somente em 1,5 páginas de pelo menos mais 1000 páginas da Bíblia se impõe com tanta eficiência? Por que o simples relato se torna uma narrativa obsessiva que continua perene na base de todas as religiões? Por que todas as derivações eufemísticas do relato se perguntam sobre o mal e o bem, a obediência e o castigo, o Deus criador e o Deus castigador, e não falam do sentimento sublime sem o qual a história não teria acontecido, o amor de Adão por Eva. Com Adão e Eva, surge a primeira flechada da história humana. Essa é uma observação feita por Jacques Millet no texto Minha Garota e Eu, que foi um texto que me inspirou, a partir dessa observação, eu fazer algumas reflexões para nos ajudar a pensar sobre a questão do amor. Adão e Eva não sabiam o que era uma flechada. Não conheciam Eros. Todos conhecem a história da costela a partir da qual Deus fez uma mulher e a levou a Adão. Na realidade, não temos conhecimento do que se passou no primeiro momento do encontro entre eles, mas é possível dizer que houve uma flechada do lado de Adão, mas não sabemos o que ele disse para Eva, que possivelmente teria escutado palavras de amor. Não é o amor um fato de linguagem articulada ao significante? Sabemos que há uma dimensão do amor que aponta para a palavra. Por isso, essa suposição de que algo foi dito para Eva. Se o amor é um fato de linguagem, podemos articular o significante e o amor. Para se amar, é preciso ter sido amado, ter escutado palavras de amor, ter ocupado um lugar de amor para o outro. Boa noite. Alguma estratégia Adão usou, fazendo sua amada passar para o lado da falta. Isso é a conquista amorosa. Esta contingência, como sempre, foi fundamental nesse encontro amoroso. Podemos então deduzir que Adão reconheceu em Eva algo de si mesmo. Havia alguma coisa de comum entre eles. Algo aí se faz signo, uma presença do mais além, um signo do amor. Este primeiro encontro é fundador do vínculo social, que tanto para Lacan como para Freud trabalha isso em Psicologia das Massas, é um vínculo erótico ou um vínculo amoroso. Podemos, então, identificar, a partir de Freud, em Psicologia da Vida Amorosa, que Adão fez uma escolha de objeto tipo narcisista, o que coloca o amor no eixo imaginário, a linha, e se refere à sua própria imagem. Este tipo de escolha, para Freud, era mais próprio à mulher, porque para o homem o mais comum era a escolha anaclítica, em referência aos cuidados maternos e paternos. Se ama aquele que cuida e protege. É a versão do amor ao outro, ao grande outro como tal. Acontece que Adão, segundo Millet, nesse mesmo texto já citado, tinha uma vantagem em relação a nós, o restante dos homens. Você ficou mudo. Sem áudio, Jordan. Ficou sem áudio de novo.
Pronto. Eu acho que eu agora ficar assim, porque eu toco em algo que tira o som. Mas eu estava dizendo isso, que Adão teve uma vantagem sobre nós, os homens, porque ele não conheceu a mãe de Eva. Portanto, ele não podia confundir Eva com a sua mãe. Aliás, ele não conhecia a mãe dele próprio. Então, ele não podia confundir Eva com a mãe dele. Claro que também a mãe de Eva ele não conheceu. Né? Daí sua escolha, a escolha dele, Adão, ser do tipo narcisista. Ele não tinha referência aos cuidados maternos. Mas isso teve o inconveniente de considerar Eva como Deus, o pai, e por isso mesmo aceitou ser dirigido por ela. Assim, os dois tipos de escolha de objeto estão acessíveis aos sujeitos, mas um deles pode prevalecer. Estes dois modos de eleição do objeto amoroso estão baseados na teoria do narcisismo primário. Há uma importante valorização sexual que se origina deste narcisismo. O que acontece é uma passagem do narcisismo para o objeto sexual. Neste caso, quando do apaixonamento, há uma supervalorização sexual e, em consequência, um empobrecimento do eu. E isso foi o que aconteceu com Adão, que, por paixão, caiu na sedução de comer a maçã oferecida por Eva. A distinção freudiana entre a forma narcisista e anacrítica é feita a partir da oposição entre o si mesmo e o grande outro. Seria a participação a partir da oposição entre o outro imaginário do estádio do espelho e o grande outro. Né? Freud também distingue dois estatutos do apego ao outro. Por um lado, o desamparo e, por outro, a dependência. São as duas possibilidades de relação com o outro. Esta ideia freudiana é importante quando se trata do amor, ou, mais especificamente, da produção no sujeito da angústia pela perda do amor. A angústia da perda do amor é, para Lacan, o outro me quer, e a angústia pela perda mesma do sujeito, a pergunta, pode me perder? Então, nesta pegada, o amor anacrítico implica o outro, a castração. Eu amo implica em sinto falta de. É do lado do amante que está a castração. O falo está do lado do amado. É impensável a hipótese em que nenhum dos parceiros tenha falta. Para amar, se faz necessário confessar sua falta e reconhecer que as necessita do outro, que lhe falta. Quem acredita estar completo sozinho não conhece o amor. Esta constatação é o que nos faz pensar que Adão não conhecia o amor até ser apresentado a Eva. A submissão de Adão ao desejo de Eva leva-o a comer a maçã, porque a realidade dele se apequena por estar apaixonado. Esta é a dimensão do amor no campo do simbólico. No texto que eu já citei, Minha Garota e Eu, Millet fala que a sexualidade de Adão começou pela perversão. Antes de conhecer Eva, ele se relacionava com os animais. Quando Adão se encontra com Eva, ele percebe nela algo de familiar, e essa condição é o que determina a sua escolha objetal. Aqui, já identificamos o amor como uma forma do sujeito suportar o mal-estar, os impasses, a incomodidade da vida. É a ideia do amor mediação, amor remédio, amor suplência. Adão, que levava uma vida solitária, ao conhecer Eva, vislumbra fundar, como diz Freud em Introdução ao Narcisismo, uma harmonia com o objeto. Nós podemos associar essa ideia de buscar uma harmonia com o objeto como o que levou Freud
a pensar o amor como repetição. O protótipo de toda relação amorosa ou erótica é uma criança que suga o seio da mãe. Isto não é contemplado no mito da criação. É o amor definido a partir da repetição dessa satisfação primária. Mas amar não é só gozar a partir de um objeto. O amor é mais do que isso. É preciso que o objeto seja encontrado em uma pessoa. E aí entra o idear, uma pessoa com seu caráter imaginário e não puramente objetal. Esta é a ambiguidade do amor freudiano. Por um lado é amor e, por outro lado, inclui o gozo. A hipótese de Freud é que há um objeto de amor que é fundamental para o sujeito. Todo objeto de amor posterior é um deslocamento desse objeto fundamental. A psicanálise incide sobre a semelhança entre estes objetos, o encontrado e o fundamental. Estamos no campo do imaginário. O sujeito pode encontrar um traço genérico. Por exemplo, a mulher encontrada se parece com a mãe. No caso de Adão, era um objeto mais familiar, mais similar a ele próprio, ou algo mais localizado que só ele percebe. Há traços que estão relacionados à linguagem, portanto ao simbólico, que valoriza o valor do nome. Um jogo significante pode fixar um traço essencial para o sujeito. Por exemplo, o brilho no nariz. Uma terceira possibilidade de semelhança seria o sujeito ama o objeto X na condição que este objeto tenha para ele a mesma relação que existia com o objeto fundamental, ou seja, que o objeto tem com ele a mesma relação. Freud descobriu que este objeto fundamental é ou eu ou pertence ao conjunto chamado família. Por isso, os dois modos de escolha objetal, narcisista e anaclítico. A interpretação em relação ao amor vai incidir nas diferentes identidades do objeto A. A escolha do sujeito, como já vimos, é narcísica ou está relacionada à relação com os pais. O outro familiar, que é a relação que os pais tinham com ele, o sujeito. A alusão à história de Adão e Eva nos ajuda a pensar o amor na dimensão do imaginário e do simbólico. Nesta abordagem, se contempla o amor como repetição a partir da escolha de objeto, a implicação do outro, a castração, a dimensão da falta como causa, eu amo implica em sinto falta de, enfim, é o amor como localizado na interseção do simbólico e imaginário, que visa a produção de sentido para contemplar a falta de sentido radical e dar significado à inexistência da relação sexual, como Lacan nos chamou a atenção no seminário 20. E para o amor do falacer? É pensá-lo a partir da inexistência da relação sexual. É pensar fora do amor ao pai. É diferente do amor narcisista, do amor simbólico, do dar o que não se tem. É se abrir para o amor no real, quando não se está mais apoiado no outro, o grande outro, quando o amor de transferência já passou por uma mutação. É o amor do atravessamento das identificações, um novo amor, um amor mais digno, que inclui o real do gozo. É a vertente do amor suplência à relação sexual, assim como o delírio vem em resposta à foraclusão na psicose, e é um amor da ordem da invenção. Millet precisa este enunciado ao dizer que o amor é invenção.
porque está relacionado à produção do saber. Que o amor é um modo de dirigir-se ao pequeno a partir do outro do significante. Enfim, para pensar o amor no real, o mito de Adão e Eva não dá conta. Talvez seja necessário contar uma outra história, a de Lilith, evocada por Lacan no Seminário 26, Topologia e Tempo, ela que foi a primeira mulher de Adão e não aceitou submeter-se ao domínio do homem. Creio que foi ela a primeira protagonista do não há relação sexual, ao indagar Adão: por que devo deitar-me debaixo de ti? E ato contínuo, escafedeu-se. Mas essa é uma outra história. Era isso.